Olá, pessoal. Tudo bem? Pronto para mais uma Odisseia Textual. Hoje a gente vai mergulhar num clássico da literatura americana, O Grande Gatsby, do F. Scott Fitzgerald. A gente vai explorar a história, os personagens e, claro, o mundo fascinante que o Fitzgerald criou. O Grande Gatsby é realmente um romance incrível, né? Considerado um dos grandes da literatura americana, com uma crítica social super afiada e uma escrita que te prende do começo ao fim. Exatamente. E para esse mergulho, a gente vai se basear em trechos do próprio livro. Né? Então preparem-se para voltar no tempo, lá para os anos 20, a era do jazz, os excessos e, é claro, do misterioso J. Gatsby. E o mais legal é que a história é contada através dos olhos do Nick Carraway, um jovem que se muda para West Egg, em Long Island, e acaba se envolvendo com a vida do Gatsby e de todo mundo ao redor dele. É como se a gente estivesse espiando a vida da alta sociedade da época, né? Tipo, vendo tudo de camarote. E falando em West Egg, vamos aproveitar para falar um pouco do cenário, né? O Fitzgerald coloca a gente dentro da atmosfera dos loucos anos 20, com festas extravagantes, música vibrante e uma sensação de que tudo pode acontecer. Essa atmosfera é super importante para a história. West Egg e East Egg, as duas regiões fictícias em Long Island, representam esse choque entre a nova riqueza, sabe? E a velha aristocracia, o que acaba influenciando bastante a trama. É como se o dinheiro antigo olhasse torto pro dinheiro novo, tipo, tentando manter um status, uma aura de intocável. E no meio disso tudo surge o misterioso J. Gatsby com seu estilo de vida luxuoso, suas festas gigantescas e aquela busca obsessiva pela Daisy Buchanan. A figura do Gatsby é mesmo intrigante, rolam vários boatos sobre o passado dele, né? E aos poucos a gente vai descobrindo que ele veio de origens humildes, foi aprendiz do milionário Dan Cody. E se reinventou completamente para se tornar esse Gatsby que a gente conhece no romance. É tipo um self-made man, mas com um toque de mistério, né? E com um objetivo bem claro: reconquistar a Daisy. O que nos leva para outro ponto central do livro, né? Esse triângulo amoroso, cheio de champanhes, segredos e drama. Pois é. A Daisy e o marido dela, o Tom Buchanan, vivem nesse mundo de privilégios, de superficialidade. O Tom esbanjando arrogância por aí, tendo um caso com a Myrtle Wilson, enquanto a Daisy parece estar sempre lutando com os próprios sentimentos, né? E a crítica social do Fitzgerald se destaca bem nesse ponto, né? O Grande Gatsby mostra como a busca por riqueza e status pode ser completamente vazia, sabe? Uma ilusão. Total. O Gatsby tentando recriar o passado e reconquistar a Daisy é um exemplo perfeito disso, né? Ele mostra como o sonho americano muitas vezes é uma busca por algo que não existe. E a genialidade do Fitzgerald vai além da trama, né? Ele usa vários simbolismos para dar mais profundidade à história, como a luz verde na doca da Daisy, que representa os sonhos inatingíveis do Gatsby. Ou os olhos do Dr. T. Eckleburg, que parecem. Simbolizam um julgamento divino, mas indiferente sobre as ações dos personagens. Sem falar no Vale das Cinzas. Aquele lugar desolado, sabe? Que contrasta totalmente com a riqueza de West Egg e East Egg. Como se mostrasse a desigualdade social da época. Exatamente. E o livro é cheio de detalhes que te transportam para dentro dos anos 20, né? A voz da Daisy, por exemplo, é descrita como cheia de dinheiro. O racismo casual do Tom. A festa bizarra no apartamento da Myrtle. E a agenda do Gatsby. Verdade. Aquela que ele mostra pro Nick com a medalha de Montenegro e a foto de Oxford. É como se ele quisesse provar que deixou para trás o passado humilde, né? Que se tornou alguém importante, digno do amor da Daisy. Mas será que a percepção que o Gatsby tem da Daisy é a mesma da realidade? Boa pergunta. E o Nick, como narrador da história, também passa por uma transformação ao longo do livro, né? Ele começa como observador, meio ingênuo, mas aos poucos vai se dando conta da realidade por trás do glamour das festas. É como se ele tirasse uma venda dos olhos, né? E visse que o mundo não é tão bonito quanto parece. E por falar em realidades distorcidas, o Tom tenta se mostrar intelectual, lendo livros com palavras difíceis, mas no fundo as ideias dele são baseadas em teorias, racistas sobre supremacia branca, sabe? É irônico, né? Ele usa a ciência para justificar preconceitos, mostrando como a elite da época se agarrava a ideias distorcidas para manter o poder. E a Daisy, nessa conversa, solta frases como temos que derrotá-los, referindo a outras raças. Chocando, né? É importante lembrar que o Fitzgerald não está defendendo essas ideias, tá? Ele usa o Tom para expor a hipocrisia e o preconceito da época, sabe? Sim, com certeza. E essa hipocrisia fica ainda mais evidente na relação do Tom com a Myrtle Wilson, né? Ele a trata como um objeto, a usa para satisfazer seus desejos, mas não tem nenhum respeito por ela.
E a festa no apartamento da Myrtle é a prova disso, né? Um retrato da vulgaridade e da superficialidade. Total. É um contraste enorme com as festas do Gatsby, né? Porque, por mais extravagantes que sejam, elas têm um objetivo: impressionar a Daisy. E o Gatsby acredita que, mostrando sua riqueza, seu poder, ele vai reconquistar a Daisy. Só que essa busca obsessiva pelo passado é o que acaba levando ele à ruína. Ele vive numa ilusão, idealizando a Daisy e ignorando quem ela realmente é. E sem querer, o Nick acaba sendo um instrumento nos planos do Gatsby, né? Organizando um encontro entre ele e a Daisy sem imaginar as consequências. Coitado do Nick. Ele só queria ajudar o amigo, né? Mas acaba se tornando um personagem importante na história, influenciando o destino do Gatsby e da Daisy. E a Jordan Baker, a amiga da Daisy. Ela é descrita como uma mentirosa incurável, que usa a beleza e o charme para conseguir o que quer. A Jordan é a representação da futilidade, do egoísmo da alta sociedade, né? Ela não tá nem aí pros outros, só se preocupa com as próprias vontades. E o relacionamento dela com o Nick é totalmente superficial, né? Baseado em atração física e status social. Mas o Nick logo percebe a verdadeira natureza da Jordan e se afasta, desiludido. Tem uma cena que mostra bem a falta de caráter da Jordan quando ela mente sobre ter deixado o teto do carro aberto, sabe? Pra se safar de uma acusação de trapaça no golfe. Ela manipula a verdade sem pensar duas vezes. É incrível como o Fitzgerald constrói personagens tão complexos, né? E falando em complexidade, as festas do Gatsby, por mais cheias de gente que sejam, transmitem uma sensação de solidão, né? Total. É a solidão de quem tenta preencher um vazio com bens materiais, com prazeres superficiais. No fundo, o Gatsby está cercado de pessoas, mas se sente completamente sozinho. E essa solidão fica ainda mais evidente quando ele revela por Nick sua verdadeira origem, né? Admitindo que construiu tudo em cima de uma mentira. Ele conta a história dele com detalhes, mostra até provas, tipo a medalha de Montenegro, para tentar justificar a sua riqueza, se encaixar naquele mundo. Mas essa mentira acaba se voltando contra ele, né? Sim. A farsa é desmascarada pelo Tom, que descobre a verdade sobre o passado do Gatsby e o expõe para Daisy. É um momento em que a ilusão do Gatsby se desfaz completamente. Ele percebe que nunca poderá ter a Daisy de volta, que sua busca pelo sonho americano foi em vão. E a cena final, com o Gatsby morto na piscina, é de partir o coração, né? Um símbolo do fim trágico de quem se perde nas próprias ilusões. É um final melancólico que te faz pensar sobre a fragilidade da vida, sabe? E como a busca pela felicidade em coisas materiais pode ser uma ilusão. Mas a história do Gatsby não termina com a morte dele, né? O Nick volta para o meio oeste, levando consigo as lembranças do amigo, a lição de que o passado não pode ser revivido. O Nick é o único que consegue enxergar a verdadeira essência do Gatsby, por trás de toda a ostentação da mentira. Ele se torna o guardião da memória do amigo, garantindo que a história dele seja contada. E que história, né? O Grande Gatsby é uma obra-prima que nos faz pensar sobre temas atemporais. Amor, perda, ilusão, a busca pela felicidade. Com certeza. E a história do Gatsby é um alerta, né, sobre os perigos da obsessão pelo passado e a importância de viver o presente. A gente podia ficar horas aqui falando sobre o Grande Gatsby, mas por hoje, vamos ficando por aqui. O que você achou da nossa conversa sobre o Grande Gatsby até agora? O que te chamou mais atenção? Compartilhe suas ideias com a gente. Para quem ficou curioso para desvendar todos os mistérios de O Grande Gatsby, o link para adquirir o livro está na descrição do vídeo. Fique ligado, porque na próxima parte a gente continua explorando as nuances dessa obra incrível. Sabe, uma coisa que me chama atenção é que, mesmo construindo a fortuna de forma ilegal, o Gatsby tinha tipo, um código de ética próprio, sabe? Ele assume a culpa pela morte da Myrtle para proteger a Daisy, o que mostra um senso de responsabilidade que muitos outros personagens não têm. É verdade, a lealdade dele era meio distorcida, né? Mas estava lá. E por falar em lealdade, você lembra daquela cena em que o Nick descobre que o Gatsby já conhecia a Daisy antes da guerra? Ah, sim. E que ele comprou o Ansel West Egg só pra ficar perto dela. De cair o queixo, né? Aquela revelação muda completamente a nossa visão sobre o Gatsby. Ele passou anos construindo uma vida de riqueza e ostentação com o único objetivo de reconquistar a Daisy. É incrível como ele dava aquelas festas enormes, sempre esperando que ela aparecesse, né? Como se estivesse preso no passado, tentando reviver um amor que, sei lá, talvez nunca tivesse existido de verdade. E essa fixação pelo passado é um dos temas centrais do livro, né? O Gatsby acredita que pode voltar no tempo, apagar tudo o que aconteceu e recomeçar a história com a Daisy do zero. Mas a realidade é bem diferente, né? A Daisy se casou, teve uma filha, construiu uma vida, e o Gatsby, nessa busca obsessiva, ignora todas essas mudanças. Coloca a Daisy num pedestal, sabe? A idealiza como uma mulher perfeita, sem enxergar os defeitos, as contradições. E essa idealização que acaba levando ele à ruína.
O Gatsby se agarra a um sonho que nunca vai se realizar. E a Daisy também é uma personagem complexa, contraditória. Apesar de ter se envolvido com Gatsby no passado, ela também está presa ao mundo dela, né? De privilégios, convenções sociais. Verdade, ela se sente atraída pelo Gatsby, pelo charme, pela riqueza, mas não tem coragem de romper com o casamento, de seguir o coração. Exatamente. E no fundo, ela é tão vazia e superficial quanto o Tom. A cena em que ela hesita em admitir que nunca amou o Tom, mesmo quando confrontada pelo Gatsby, mostra bem isso. É como se ela não tivesse força para lutar por aquilo que quer, né? Prefere se esconder atrás do dinheiro, do status, a enfrentar os verdadeiros sentimentos. E essa escolha egoísta tem consequências trágicas para o Gatsby. Sem dúvida. A morte do Gatsby é um símbolo do fracasso do sonho americano, né? Ele representa aqueles que acreditam que a riqueza, o status, podem trazer felicidade e amor, mas acabam se decepcionando. E o pior é que ele morre sozinho, abandonado por todos aqueles que se diziam amigos, né? É de partir um coração. A cena final, com Nick observando a mansão vazia do Gatsby, é um retrato perfeito do vazio, da futilidade da vida da elite. As festas acabaram, os convidados sumiram e só resta a lembrança de um homem que se perdeu nos próprios sonhos. É um final triste, mas que nos faz pensar sobre o que realmente importa na vida, né? Com certeza. E essa cena final nos leva de volta para o início da história, quando o Nick descreve o West Egg como um lugar estranho e turbulento. É como se o ciclo se fechasse, né? West Egg, com toda a ostentação e superficialidade, é um microcosmo da sociedade americana da época. E o Gatsby, na sua busca obsessiva pela Daisy, representa o lado obscuro do sonho americano. Ele nos mostra que a busca desenfreada por riqueza e status pode levar à solidão, à decepção e, no limite, à tragédia. Mas o Grande Gatsby não é só uma crítica social. Claro que não. É também uma história sobre amor, perda, a impossibilidade de reviver o passado. É uma história que nos faz questionar nossos próprios valores, a forma como buscamos a felicidade. E apesar do final trágico, a história do Gatsby nos deixa com um fio de esperança. Com certeza. O Nick, ao voltar para o meio oeste, carrega consigo as lembranças do Gatsby e a lição de que a verdadeira felicidade não está em bens materiais, mas sim nas conexões humanas. Ele se torna um narrador mais maduro, né? Capaz de enxergar a beleza e a tragédia da vida com mais clareza. E essa é a grande mensagem de O Grande Gatsby. A importância de viver o presente, de valorizar relações humanas e de buscar a felicidade em coisas simples, verdadeiras. E você, o que acha disso? O que te marcou nessa história? O que você tira de lição dessa obra-prima? Compartilhe suas reflexões com a gente. E se você quiser se aprofundar ainda mais nesse universo, não esqueça de conferir o link para adquirir o livro na descrição do episódio. Na próxima parte, a gente volta para desvendar ainda mais mistérios e detalhes de O Grande Gatsby. Fique ligado. É incrível como em O Grande Gatsby, cada personagem, mesmo os que aparecem pouco, sabe, contribui para a gente entender melhor a época, né? Tipo, forma um painel da sociedade. Com certeza. Essa teia de relações vai além dos personagens principais, né? Olha só as festas do Gatsby, por exemplo. Tanta gente diferente. Cada um com suas histórias, suas motivações. É como um desfile de personalidades, né? Artistas de cinema, especuladores, herdeiros, todo mundo buscando um lugar ao sol naquele mundo de excessos. E a maioria nem se importa de verdade com Gatsby, né? Estão ali só pela festa, pela bebida, pela comida. Ostentação pura, né? Busca por status. Isso. E o jeito como o Fitzgerald descreve cada um, com nomes extravagantes, hábitos excêntricos, contribui para a crítica social que ele faz no livro. Total. Ele pinta um quadro quase satírico da elite da época, né? Com seus valores distorcidos, a busca incessante por prazeres superficiais. E essa crítica se estende até a Daisy, né? Apesar de ser o grande amor do Gatsby, ela é uma personagem fútil, egoísta. No fundo, ela é tão vazia e infeliz quanto o Tom. Ai, curta. Não cresce, né? A Daisy se deixa levar pelo luxo, pela riqueza, mas parece incapaz de amar de verdade. E essa incapacidade dela, de tomar decisões, de se posicionar, contribui para a tragédia do Gatsby. É como se ela fosse uma folha ao vento, né? Sem força, sem vontade própria. E o Gatsby, cego de amor, não consegue enxergar isso. Ele coloca a Daisy num pedestal, a transforma no símbolo de tudo que ele sempre quis. Amor, beleza, status social. E essa idealização acaba destruindo ele, né? O Gatsby se agarra a um sonho impossível. A morte dele na piscina é a representação máxima da ilusão em que ele vivia. É uma cena poética e melancólica ao mesmo tempo, né? Difícil não se emocionar. E o final da história, com o Nick voltando pro meio oeste, desiludido com tudo que viu um West Egg. Ah, o que você acha? Eu acho que o Nick representa a voz da razão, sabe? Ele observa tudo, analisa e no final consegue enxergar a futilidade, a decadência daquela sociedade. Ele volta para suas raízes buscando um recomeço longe da ostentação, da superficialidade. É como se ele rejeitasse o sonho americano, né? Aquele ideal de riqueza e status a qualquer custo. Exatamente. Ele busca uma vida mais simples, mais verdadeira, baseada em valores mais autênticos.
E essa é uma das grandes lições que o Grande Gatsby nos deixa, né? A importância de buscar a felicidade em nós mesmos, nas relações humanas, na beleza das coisas simples da vida. O Grande Gatsby é um livro que nos convida à reflexão, né? Ele nos faz questionar nossos próprios valores, como buscamos a felicidade. É uma leitura essencial para quem quer entender a sociedade, os dilemas humanos e como esses temas se repetem ao longo do tempo. Para quem se interessou por essa obra-prima, o link para adquirir o livro está na descrição do episódio. Vale a pena ler e tirar suas próprias conclusões. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa odisseia textual por O Grande Gatsby. Continue acompanhando o canal para mais análises de grandes obras da literatura. Até a próxima.